fazendo exercício, Rafa? Eu tô me aquecendo antes da corrida. Ah, você corre aqui? Todo dia em volta dessa praça eu dou 20 voltas. Isso dá quantos metros? Sabe que eu nunca pensei nisso antes? É uma praça circular de diâmetro igual a 100 metros. E como eu falei, todo dia eu dou 20 voltas em torno dela. Bem, quando falamos em praça circular, imediatamente associamos a figura do círculo, que é muito conhecida por todos. Eu sei. Uma moeda. Um disco. Essa praça. Pois é, todos são círculos. Mas há uma diferença entre círculo e circunferência. Eu sei. Círculo é a superfície limitada pela figura. Enquanto que a circunferência é a linha que contorna o círculo. E para desenhar uma circunferência, usamos o compasso. A gente apoia a ponta metálica, também chamada de ponta seca, em um ponto do plano, que é o centro da circunferência. Abrindo o compasso, uma abertura determinada e constante, que é o raio da circunferência, a gente traça a linha curva, que é a circunferência. Dessa maneira, todos os pontos da curva têm a mesma distância do centro da circunferência. E isso é verdadeiro para todas as circunferências. Pois fique sabendo que pode-se improvisar um compasso, como fazem alguns operários. Usando-se giz e barbante, com a medida do raio desejado, pode-se traçar uma circunferência no chão, por exemplo. Mas vamos deixar de rolar e vamos ao que interessa. Vamos resolver logo esse problema. Afinal de contas, quantos metros eu ando quando eu dou 20 voltas em torno dessa praça circular que tem 100 metros de diâmetro? Bem, teríamos que pegar uma fita métrica e medir todo o contorno da praça. Eu até tenho uma fita métrica, mas deve haver algum método mais fácil, sabia? Já na antiguidade, os matemáticos tiveram curiosidade em calcular o comprimento de uma circunferência. Eles perceberam que todas as circunferências são figuras semelhantes, pois têm a mesma forma, e, a partir daí, concluíram que a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro é sempre a mesma para todas as circunferências. Pelo jeito, então, é só descobrir o valor dessa razão e resolvemos o problema, né? Pois então vamos descobrir isso através de experimentações. O comprimento do disco é de 86 centímetros e 8 milímetros. E o seu diâmetro é de 28 centímetros. A razão entre o comprimento e o diâmetro é de 3,1. Então tá. Então vou fazer esse mesmo procedimento com essa moeda aqui de R$1. O seu comprimento é de 7 centímetros e 6 milímetros. E o seu diâmetro é de 2 centímetros e 4 milímetros. A razão entre o comprimento e o seu diâmetro é de 3,16. Ué, Rafa, não era para dar uma razão constante? A circunferência do disco deu exatamente 3,1. E agora, com a circunferência da moeda, deu 3,16. Mas cá entre nós, Juliana, as nossas medições não são lá muito precisas, né? Assim, os nossos resultados não são exatos, são aproximados. Ué, Rafa, mas então qual é o tal valor constante, resultado da divisão do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência qualquer? Deu para ver algo em torno de 3,1, mas qual é exatamente, aí eu não sei. A razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro leva a um número muito importante na matemática, o chamado número π. Π é uma letra grega que simboliza um número com infinitas casas decimais e que é um exemplo de número irracional. Na prática, usa-se uma aproximação para o número π com o seu valor arredondado para 3,14. Se a razão entre o comprimento de uma circunferência qualquer e o seu diâmetro é igual a π, então o comprimento de uma circunferência é igual ao produto do seu diâmetro por π. E como o diâmetro é o dobro do raio, podemos dizer que o comprimento de uma circunferência é igual a 2πr. Na atividade experimental, podemos observar como é inconveniente e impreciso
medir o comprimento circular da circunferência. Muito mais fácil é medir o seu raio, ou diâmetro, que são segmentos de reta. Daí a importância da fórmula que calcula o comprimento de uma circunferência qualquer em função de seu raio. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. No caso dessa praça, o diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio, é igual a 100 metros. E já que o valor aproximado de π é 3,14, o comprimento da circunferência da praça é igual a 314 metros. Como eu dou 20 voltas em torno dessa praça todo dia, então eu corro 6.280 metros. Nossa, até que é um bom exercício.